Senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguindo com os trabalhos de abertura das atividades da Semana de Recepção aos Calouros 2020, bem como com a abertura oficial do ano letivo de 2020, teremos agora o painel Direito e Gênero. Convidamos a presidente do painel, a professora doutora Eliana Franco Neme, presidente da Comissão sobre Violência de Gênero da FDRP e professora doutora do Departamento de Direito Público desta faculdade. Convidamos os participantes, Inara Firmino, mestranda do curso de pós-graduação desta faculdade. Saulo Simon Borges, graduado da FDRP. Ana Paula Araújo Alves da Silveira, representante do coletivo feminista Capitu. Passamos a palavra à professora doutora Eliana Franco Neme. Bem-vindos à Faculdade de Direito, bem-vindos a esse painel que vai falar um pouquinho com vocês sobre violência de gênero. Meu nome é Eliana, eu sou professora aqui de Direito Constitucional e presidente da Comissão de Violência de Gênero que nós temos aqui. Essa comissão ela foi formada em 2016, tá? E hoje ela é composta por docentes aqui da faculdade, por integrantes entre os servidores e alunos de graduação e pós-graduação. Esta comissão, ela permite que vocês tenham acesso e nos mandem informações através de um formulário próprio, acho que ele vai acabar colocando ali para a gente, e um e-mail. Bom, antes que eu me esqueça, a Márcia havia pedido, eu esqueci de comentar com vocês. Ao final aqui dessa conversa nossa, que nós vamos todos conversar com vocês, nós faremos o sorteio de alguns livros que foram cedidos aqui para esse painel. Então, se vocês puderem ficar até o final, o plano é esse mesmo, segurar vocês até o final, né? Quem for embora não ganha livro, tá? Bom, deixa eu recomeçar então. Então, nós temos uma preocupação, não é só nossa, vocês devem ter percebido que essas questões relacionadas à violência de gênero são uma preocupação de toda a sociedade, o mundo mudou demais, não é? E às vezes as alterações, que são as alterações normativas, né, e acadêmicas, elas não são incorporadas tão pacificamente pelas pessoas que integram a nossa sociedade. E essa conversa com vocês aqui é importante porque a gente tem gente aqui que veio de um monte de lugar diferente, com culturas, valores, filosofias, padrões políticos e religiosos completamente distintos, o que é razoável num país como o nosso, tá? E essa pluralidade de informações, que é importantíssima para a construção dessa identidade nossa, às vezes ela entra em conflito com alguns dos valores que nós tentamos representar aqui nessa faculdade de Direito, tá? Então, o que os nossos avós, os meus, então, né, não posso nem dizer, mas o que os nossos avós, os nossos tios mais velhos entendiam como comportamentos normais, não são mais normais. E vocês precisam estar bastante atentos para isso, tá? Porque não há nenhuma intenção em desprestigiar o conteúdo de vocês enquanto indivíduos, mas nós temos uma preocupação de que este conteúdo esteja de acordo com aquilo que a gente compreende que é razoável numa sociedade em que se prestigia a igualdade, tá? Especificamente no nosso caso, a igualdade de gênero. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês, a primeira informação é o seguinte: a partir dessa diversidade toda, estejam atentos. Todos nós aqui estamos em busca de um sonho. Eu sei como deve ter sido muito difícil para vocês entrar aqui. Essa é uma universidade excelente, essa faculdade é fora de série, de tão legal que é, tá? E que isso, a maneira que, do transcorrer desse curso, é que vocês compreendam que, assim como vocês, todos os outros 99 alunos que entraram nesse curso
tem valores, ideais e lutas próprias, que são legítimas e que nós aqui vamos ajudar todos vocês, tá? E que a única coisa que nós não permitimos é intolerância. Então, essa faculdade, ela não pactua com a intolerância de qualquer natureza, especialmente em relação a gênero. Segunda informação para vocês: bem-vindos ao mundo dos adultos, né? Vocês acabaram de entrar no mundo dos adultos. Esse cabelinho raspado, né? Essa vida boa de vocês. Então, bem-vindo. Eu imagino que vocês devem ter achado que o cursinho, o vestibular foram um inferno. Eu quero conversar com vocês daqui a um ano, né? Para ver como vai ser o primeiro ano do curso de Direito com 172 matérias. Mas vai dar certo, tá? Mas vocês acabaram de entrar na vida adulta, tá? A gente tem, eu sou professora de Constitucional e vocês vão ter Constitucional com todos os professores aqui. A gente tem, na Constituição da República, que é o livro mais importante que existe no sistema normativo, um fundamento. Quando a Constituição começa a falar para a gente dos nossos direitos, ela fala, olha, é fundamento da República a dignidade da pessoa humana, tá? E isso é uma coisa que a gente repete muito. Quando a Constituição fala isso, ela está dizendo, o Estado brasileiro, ele vai se preocupar o tempo todo em conceder vida digna para os seus cidadãos. Essa é uma preocupação do Estado. Mas isso não elimina a preocupação que eu tenho que ter com a minha vida digna. A primeira grande responsabilidade em relação à minha vida digna é minha. O Estado, ele repara. O Estado, ele vai tentar resolver problemas de saúde, problemas de lesão patrimonial ou moral, mas ele não consegue, muitas das vezes, reparar aquilo que é irreparável. Então, como vocês chegaram à vida adulta, eu estou dizendo a vocês o seguinte, nós vamos fazer tudo o que for possível para ajudá-los nessa tarefa. Mas a principal preocupação é que vocês também tenham consciência de que a responsabilidade da vida de vocês é de vocês mesmos, em todos os sentidos. Cuidado com a sua saúde psicológica, cuidado com a sua saúde física, cuidado com os aditivos nas festas, tá? Péssimos conselheiros os aditivos, fazem a gente fazer muita bobagem num mundo, tá, em que tudo que se faz hoje é registrado, tá? O que você faz, o que você publica, o que você digita, o que você compartilha está num banco de dados. O curso de Direito é extraordinário, a nossa carreira é incrível, mas os nossos empregadores e os nossos seletores de concurso, eles vão olhar para tudo que vocês estão construindo. Tomem muito cuidado, sejam responsáveis. Terceiro, vocês, a grande maioria de vocês não é daqui, tá? Vocês são pessoas que vieram de fora e quem é daqui não vai nem perceber que é daqui porque vai ficar tanto tempo aqui na faculdade que vai achar que é de fora também. E vocês vão montar grupos, vocês vão se encontrar em grupos. Essa ideia, tá? Ela permite que vocês sejam permeáveis a outros valores, a outras culturas, a outros projetos de vida. Mas ela permite também que a gente consiga compreender que viver em sociedade é também um cuidar do outro, tá? Então, a terceira grande recomendação que eu faço para vocês é que vocês sejam solidários aos seus pares. Sejam tolerantes, sejam responsáveis, sejam solidários. A violência de gênero e a preocupação com esse tipo de comportamento aqui já trouxe bastante tristeza para nós. Tá? E cada um de nós, todos aqui, e vocês todos, temos que nos preocupar para que esse tipo de situação não se repita. Tá? Cuidado, estejam atentos, vejam os comportamentos dos seus colegas. É frequente a gente estar participando dessa semana de recepção, porque muitas vezes a gente conversa com a pessoa e a pessoa diz, eu não sabia que isso não podia, eu não sabia que isso era feio, eu não sabia X. Então, e é razoável que isso aconteça, porque as pessoas têm origens diferentes, mas a vida em grupos, a vida em sociedade, ela permite que vocês consigam identificar nos seus colegas pessoas que te auxiliam na condução desse primeiro ano, que vai ser o ano um pouquinho mais difícil de adaptação para vocês. Tá? Nós desejamos a vocês
tudo que há de melhor. Eu vou pontuar aqui, vocês vão ver que existe um formulário, tá? Além do formulário, existe um e-mail, e além disso, eu estou sempre à disposição, os integrantes estão à disposição, Ana Paula também, todos nós, para ajudá-los da melhor maneira possível. Bem-vindos à Faculdade de Direito, tá bem? Eu vou passar a palavra agora para... Pode ser por você? Pode começar por você. Porque aqui nós estamos sorteando quem vai começar primeiro, tá todo mundo muito desesperado. Então, temos seu painel ou não? Vai falar só sobre... Não, vamos deixar direito. Então, nós vamos passar a palavra para Inara Firmino, que é uma mestranda aqui do nosso curso de pós-graduação estrito sensu da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigada, professora. Meu nome é Inara. Eu sou formada aqui também na graduação, né? Eu sou da turma 5 da faculdade. E agora eu sou da turma 5 também do mestrado. Então, assim, pensando, né, na ideia geral do painel, que é Direito e Gênero, vou explicar um pouquinho para vocês por que eu tô aqui. E aí eu já entro na minha fala, né? Dentro dessa ideia, então, de Direito e Gênero, a minha pesquisa, meu objeto de mestrado, de uma forma bem geral, é estudar a narrativa e a participação de mulheres negras dentro das instituições do sistema de justiça, né? Como a presença dessas mulheres, como a atuação dessas mulheres influenciam o acesso à justiça de pessoas negras, mais especificamente de mulheres negras ao sistema de justiça, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu trago para a gente conversar, e eu quero que seja bem uma conversa. Eu estou aberta também a conversar com vocês, como a gente só tem 20 minutos para falar. Eu me disponho a conversar com vocês depois sobre isso, mas de uma forma bem geral, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma perspectiva crítica do direito, né? Mais especificamente, uma perspectiva feminista negra sobre o direito, né? Uma forma crítica da gente olhar para o direito e questionar toda essa ideia de universalismo, essa ideia de igualdade de todos perante a lei, né? E a minha proposta, então, é trazer para vocês um conceito que é muito importante para a minha pesquisa e que é a chave para o feminismo negro, né? Quando a gente questiona a ideia de gênero, a gente questiona a partir do conceito de interseccionalidade, né? E, de uma forma, assim, geral, pensar em interseccionalidade e, a partir, né, da ideia do painel, pensar em interseccionalidade a partir do conceito de gênero, a gente, então, pensar numa intersecção de gênero com outros marcadores sociais, como, por exemplo, a raça, religião, orientação sexual, nacionalidade, regionalidade, enfim. São diversos fatores que as teóricas falam que eles se interseccionam, né? Vocês estão vindo agora do vestibular, então eu lembro que em matemática, não lembro que matéria, mas que tinha as bolinhas, né? Que se juntavam, várias bolinhas, e em algum momento fica aquele meinho. Falar, então, em interseccionalidade é a gente falar desse meinho, de pessoas que ficam nesse meinho e que, de alguma forma, elas não conseguem ser enxergadas pelo direito. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei super importante, é um ganho muito grande pro marco feminista, mas é uma lei que, quando a gente olha para os números, quando a gente olha, por exemplo, para o mapa da violência, ele questiona a Lei Maria da Penha no seguinte sentido: as mulheres negras e LGBT+, são as mulheres que ainda morrem muito. Então, a despeito da efetividade, da validade da Lei Maria da Penha, algumas mulheres ainda não são alcançadas por essa lei. E quando a gente fala de interseccionalidade, é a gente questionar por que determinadas mulheres, que normalmente são racializadas, são mulheres de condição de classe, né, baixa, são mulheres transgêneros, são mulheres LGBT, e que elas não são acessadas de alguma forma pelo direito. As mulheres encarceradas também é um bom exemplo, né?
E pensando nas mulheres encarceradas, né? Eu trouxe aqui alguns dados para vocês. Com relação à violência de gênero, quando a gente olha, na última década para o Brasil, foram assassinadas por dia 12 mulheres. E entre elas, as mulheres negras são as maiores vítimas. Quando a gente olha, por exemplo, para as mulheres encarceradas, a gente consegue perceber outros fatores que chegam ao corpo de uma mulher e que normalmente não são enxergados, né? Então, por exemplo, do total da população prisional feminina, ao menos 62% delas são de mulheres negras. Proporcionalmente, há 25.581 mulheres negras presas para 15.051 mulheres brancas. Então, quando a gente pensa no feminismo negro e a gente olha para o direito, é questionar que a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, ela traz a ideia de interseccionalidade na teoria, mas ela não traz uma ideia de interseccionalidade na prática. E eu acho importante eu conversar com vocês sobre isso nesse momento, o momento em que vocês então estão ingressando numa faculdade de Direito, que vocês trazem muito do que vem de fora e pouco do que ainda tem aqui dentro, para que vocês já se iniciem no curso de Direito preparados a questionar tudo que a gente vai receber aqui dentro. Porque nada do que a gente estudar, em nenhum âmbito do direito, direito constitucional, direito penal, direito civil, a gente vai olhar para o direito de uma forma crítica, olhar para o direito de uma maneira interseccional. Nas aulas de direito penal, a gente não vai questionar por que a maioria da população negra é encarcerada. Nas aulas de direito civil, a gente não vai questionar direito de vizinhança, a gente não vai questionar a marginalidade que recai sobre a população negra, a falta de acesso de terra da população indígena, da população quilombola. Esses são assuntos que ficam para de trás. Para quem quiser, por fora, ter interesse depois, buscar essa temática. E quando a gente fala de interseccionalidade, eu trago o recorte para vocês de mulheres negras, porque esse é o meu objeto de pesquisa. Mas interseccionalidade não é algo que é exclusivo de mulheres negras. Mas, como eu falei para vocês, né, são diversos fatores que se intercruzam, então que a gente pode, sim, questionar para a população indígena. Por que a população indígena, a professora Fabiana, que está ali no cantinho, ela tem um texto em que ela analisa o corpo, a composição do corpo de magistratura no Brasil. E um dos dados é justamente esse, de que, se eu não me engano, 0% de mulheres indígenas ocupam o quadro da magistratura no Brasil. Mulheres negras é também um número mínimo, enfim, e por aí vai. Então, eu quero que vocês tragam essa ideia, os meninos também. Se a gente for pensar no direito desportivo, né, meninos ou meninas, óbvio, que menina também pode gostar, né? Mas, enfim, no direito desportivo, a gente analisa a questão das mulheres receberem menos do que os homens, não só no direito desportivo, né, no futebol, porque isso tá no auge, falar que mulheres recebem menos do que os homens no futebol. Mas se a gente for olhar também, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide da questão salarial no Brasil. Então, no direito trabalhista, enfim, são diversos os âmbitos do direito que a gente percebe que fica nessa ideia de universalidade, de que todos somos iguais perante a lei, de que todos acessamos os mesmos direitos, de que todos conseguimos acessar o sistema de justiça da mesma forma, mas isso, infelizmente, não é verdade. Então, a minha ideia de conversa com vocês era justamente trazer para vocês alguns dados e esse conceito de interseccionalidade, que tem muito mais por detrás. Eu sei que é um conceito que, né, se vocês, não sei, têm acompanhado algum pouco de leitura, esse é um conceito que tem aparecido bastante entre as feministas, entre algumas discussões, mas é um conceito que ele é muito profundo e que eu acho que deve permear o nosso dia a dia, deve permear os nossos estudos do direito e as batalhas que a gente vai enfrentar por aí nesses 5 anos, porque tem bastante coisa, né, que vocês podem fazer, projetos de extensão, enfim, outras coisas para além da sala de aula, que vocês vão ver que
dá pra gente olhar para o direito de uma forma crítica e construir muito mais do que a gente consegue construir em sala de aula. É isso. Boa tarde, gente. Com sono? Logo que eu entrei na faculdade, gente, o mais difícil era ficar acordado depois do almoço. O mais difícil. No cursinho eu dormi, imagina, com um puff do CA. Mas olha isso. Deixa eu perguntar antes. Onde é essa garrafinha? É do Caja? Eles deram pra gente. Tá. Ah, não é do Caja? Ah, é só pros calouros. É da faculdade. Que vai dar pros palestrantes também da semana de recepção. Bom, gente. A comissão ganhou? Não? Gente, coisa exclusiva. Se alguém quiser transferir, quiser me dar a garrafinha, eu aceito, viu, gente? Eu sou egresso da turma 6. Eu estudei aqui quando essas árvores eram desse tamanhozinho. Parece que faz pouco tempo, mas já faz 2 anos, né, que eu me formei. Fiquei muito feliz com o convite de poder vir falar com vocês aqui. É uma coisa que eu gosto bastante, falar com os estudantes daqui da faculdade. Eu acho que eu fico bastante, muito, muito, muito feliz. Tanto depois que eu fiquei sabendo que eu pedi exoneração do meu trabalho para poder vir. E estou aqui para poder falar com vocês. A ideia é a gente falar justamente do direito e do gênero. Como que essa situação é... Eu vou ficar sem o microfone, que eu acho que fica tão... Não, tá gravando. Tá bom. Então vamos lá. Falar da questão do direito e do gênero. E o que é interessante, quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente já fica, cadê o direito? Cadê o direito? Cadê o direito? Quero ver o direito. Quero trabalhar com direito. E isso vai ter muito no curso de vocês. Vocês vão começar a vivenciar isso cada vez mais, cada vez mais. Só que eu acho que uma experiência que a gente teve dentro daqui da nossa faculdade, com a questão do gênero, com a questão também de reivindicação de direitos, com a questão de LGBT, com a questão de raça, mostra como que a nossa luta começa um pouco antes das questões normativas. A começar com uma frase que nós temos aqui no nosso país. Vocês já ouviram a expressão lei para inglês ver? Vocês sabem de onde ela vem? Essa frase, eu vou falar para quem não sabe. Essa frase foi criada na época da escravidão, em que a gente tinha uma pressão comercial para poder aprovar algumas determinadas leis, e eram leis que coibiam o tráfico de pessoas, né, o tráfico de pessoas escravizadas, e a gente falou, tá bom, vamos aprovar, mas só para os ingleses verem, porque eram eles que faziam a pressão. E olha que coisa interessante, se a gente proibiu que pessoas que nascessem fossem escravizadas e a gente proibiu o tráfico, em alguns anos isso naturalmente deveria se extinguir. Apesar disso, muitos anos se passaram, muitas décadas se passaram e a gente ainda tinha escravo no Brasil. Como? Porque a gente não cumpria as nossas próprias leis. Isso quer dizer que uma legislação aprovada não implica necessariamente que ela vai ser utilizada. Então, a nossa disputa não é só na aprovação de uma legislação. É também, mas não é só. Tanto que existe no Estado de São Paulo, já há muitos anos, uma legislação que prega sanções administrativas para estabelecimentos que sejam ou pratiquem atos homofóbicos, atos discriminatórios em relação à orientação sexual de uma pessoa. Nem por isso essa legislação foi usada em todos esses anos. Então, já é uma percepção que a gente tem que ter. E aí o que eu ficava pensando, na hora de vir falar com vocês, é o seguinte. Como que a gente pode discutir essa questão de gênero? Isso é uma questão tão complexa, né? E eu tenho uma frase de um autor português que eu gosto muito, que eu vejo como uma medida de justiça muito desenvolvida. O que seria uma medida de justiça? Vocês já ouviram falar aquela frase assim, da mãe, geralmente a mãe que usa. São 2 irmãos brigando por causa de um pedaço de comida. Ela fala assim, nós vamos partir no meio, um vai partir no meio e o outro vai escolher o pedaço. Já ouviram falar nisso? Eu acho aquilo uma medida de justiça, gente, muito desenvolvida. Porque você não tem como escapar ali e tentar ter uma situação de injustiça. Então eu acho uma fórmula muito bem feita. E é muito difícil a gente achar essas fórmulas muito bem feitas, porque nós somos seres muito complexos. Só que existe uma frase de um autor português, que eu gosto bastante, que eu acho que traz uma medida de justiça bastante interessante e que lida com essa questão de igualdade e diversidade. Eu vou mostrar para vocês. Ali tá. Nós vamos ler algumas vezes para poder entender. Temos o direito de ser iguais
quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então ele está trazendo o conceito de igualdade e está trazendo o conceito de desigualdade, de diferença. Porque ambos os conceitos são importantes. Quando a gente anunciou lá a primeira vez, na Revolução Francesa, todos são iguais perante a lei, a gente descobriu que não era tão assim. Formalmente eles podiam até ser igual. Não, tem duas pessoas aqui. Só que eu descobri que uma tinha recursos materiais que permitiam desenvolver certas coisas, umas tinham recursos intelectuais que conseguiam desenvolver determinadas coisas e outras não. E outras tinham outras características, outros recursos. E isso começou a se tornar mais difícil. Eu estou falando que todo mundo é igual, o negócio não está funcionando, o que nós precisamos fazer? E aí, por isso que eu acho que essa medida é muito interessante para a gente pensar. E aí eu faço uma pergunta para vocês, mudando um pouquinho de tema, depois a gente vai voltar para isso. Como que a gente mata uma pessoa? Alguém já assistiu How to Get Away with Murder? Lá eles ensinam... Eu não terminei, peraí, ficou estranho, né? Lá eles ensinam como tentar afastar de um determinado fato a incidência de uma norma jurídica. Muito interessante. Só que a gente desenvolve, enquanto sociedade, algumas situações, a gente desenvolve alguns raciocínios que permitem com que a gente pratique atos e isso não seja visto como esse ato. Mais ou menos o que acontece no How to Get Away with Murder. Mas lá eles estão pensando pequeno, estão pensando em uma pessoa só. A gente consegue pensar em muitas pessoas. A gente consegue criar categorias que você começa a dissociar. Então, a resposta para como a gente consegue matar uma pessoa é: a gente não pode ver aquela pessoa como uma pessoa. E eu vou dar um exemplo para vocês disso. Quem aqui já assistiu Madagascar? O filme lá. Quem já assistiu? Todo mundo já assistiu. Qual que é o principal dilema que nós temos no filme do Madagascar? O Alex, que é um leãozinho, é o melhor amigo da zebra e ele é carnívoro, ele precisa comer carne. E ele não pode comer o amiguinho dele, porque eles estão soltos na selva e tal. Então, a gente precisa resolver um problema para esse dilema. Como que o problema é resolvido? O que ele vai comer no final do filme? Vocês lembram? Peixe. Vocês viram a cara do peixe? Gente, se fosse o Nemo, acabou o filme. Por que acabou o filme? O peixe que eles trazem para você não fala, não pensa, não tem uma cultura, não é bacana, não se desenvolve. Então, ele não é humano, igual aos outros animais. Se o Nemo aparecesse lá e você fica o filme inteiro do Nemo torcendo pra ele não morrer, porque a menininha fica chacoalhando ele assim no negócio, se o Nemo aparecesse naquele filme, acabou. Aí ele ia ter que comer a planta, porque a planta fica desse jeito, descaracterizada, não humanizada. A gente faz a mesma coisa, só que a gente faz com pessoas. E a gente faz o processo inverso. No filme, eles humanizaram determinados animais para você poder interagir com eles. Na vida real, a gente desumaniza determinados grupos de pessoas para a gente poder justificar a morte deles e ser tudo bem. E isso é um recurso muito utilizado em vários discursos. Se vocês forem assistir filme norte-americano, todos os filmes de guerra deles, eles não contam quem são os filhos das pessoas lá, dos iranianos, das pessoas que moram nas regiões do Oriente Médio. Porque se você souber dessas características, acabou. Você vai parar de torcer pro americano. Vai falar, não, mas peraí, não precisa matar. Agora, se você não sabe nada daquela pessoa, se ele não está humanizada, você começa em determinado momento do filme, por mais que você não queira, mata. E é mais um, e é mais um, e é mais um. E é assim que a gente trabalha. É assim que as coisas são produzidas. Não é por acaso que nós temos um índice de morte de 100 pessoas, cada 100 pessoas que morrem aqui no país, 75 são negras. Não é por acaso que o feminicídio mata mais do que a coronavírus, e não é um problema. Então a gente desumaniza essas pessoas. E a gente faz isso com o direito. O direito é muito bom pra gente fazer isso, porque a gente aprova um negócio querendo dizer outro e todo mundo concorda. Então, por exemplo, se eu aprovar uma lei aqui falando que as meninas têm 15 minutos para sair mais cedo
para poder ligar, por exemplo, se a gente vai ficar aqui mais um tempo, vai falar assim, não, as meninas têm 15 minutos para poder ligar para casa para avisar que não vão voltar. Eu não tô te falando, mas eu tô intuitivamente avisando que você que tem que cuidar dos seus filhos. Os meninos não precisam disso. Elas vão ter que ligar. E nós temos isso na nossa legislação brasileira. Isso acontece. Ou com a questão da licença, eu não tô te falando, mas eu tô te empurrando a responsabilidade. E a gente pode fazer isso várias vezes. E o que acontece? A gente tentou fazer isso recentemente com uma grande personalidade, uma militante que foi eliminada, a Marielle Franco. Ela foi sumariamente descartada por aqueles oponentes que estavam discordando dela em determinadas ideias. E imediatamente começou um movimento de, mas ela é mulher de traficante. Por que a gente estava fazendo isso? Porque se eu colo a imagem dela com a imagem de um traficante, pronto, gente. Traficante nem gente pelo amor de Deus. O discurso do traficante já está montado. Agora, a Marielle, uma mulher, ela é negra, parlamentar. Poxa, tá difícil desconstruir, tá difícil fazer com que as pessoas aceitem que ela morreu, que ela foi assassinada. E tudo bem. Então eu preciso ligar a figura dela com a figura que já está construída, um estereótipo que já está construído e que as pessoas vão aceitar mais facilmente. E isso acontece diariamente, frequentemente. Com o movimento homossexual, isso aconteceu. Eu vou falar especificamente deles. Por quê? A gente associa assim, é mulherzinha. O que isso quer dizer? Relacionar os homossexuais com as mulheres, eu já estou trazendo toda essa carga de construção que a gente já fez para elas. Que elas são mais fracas, que elas não dão conta, que elas têm que ser inferiores aos homens. Então, se eu falo que um homossexual é mulherzinha, eu já estou empurrando tudo isso para ele. E aí ele teria que se conformar a esse papel que já está construído. É muito mais fácil. É muito mais simples. E aí eu queria falar com vocês, e nós vamos começar a ficar mais prático, mais o dia a dia de vocês aqui na faculdade, das resistências que a gente encontra. Vocês sabem qual era o significado da palavra gay há uns 60 anos atrás, talvez? Feliz, alegre, chamativo. Então as pessoas usavam, nossa, que gay, para falar, nossa, que chamativo, que alegre, que feliz. E eles começaram a colar esse adjetivo com uma determinada população, que hoje só tem um significado, que é homossexual. Ninguém mais geralmente usa, eu nunca vi pelo menos usar para outro sentido que não esse. O que aconteceu nesse meio período? As pessoas colocavam, atribuíam aquele adjetivo de uma maneira pejorativa. E o movimento começou, sou gay mesmo, sou gay. Aí começava a falar, travesti, sou travesti. E aquilo começou a se reverter. Aquilo que era uma ofensa, hoje, de boa. É a nossa categorização. E isso é uma estratégia do movimento para poder não ser massacrado como estava acontecendo. E, gente, a principal notícia que eu tenho para dar para vocês aqui é para a gente poder utilizar desses nossos recursos, que não necessariamente são recursos de aprovação de lei, legais, de normativa, para a gente poder fazer resistência a tudo isso que vocês vão vivenciar. Eu acho que quando a gente fala, a professora Eliana falou, bem-vindo ao mundo adulto, é porque para alguns de vocês, estamos saindo de um momento, talvez uma região, que a gente era muito protegido pelos nossos familiares. Ou muitas coisas acabavam passando sem que a gente percebesse o que está acontecendo. E agora, com uma personalidade mais formada, num espaços em disputa, a gente começa a ter que enfrentar situações em que são muito difíceis, porque elas põem em questionamento aquilo que nós praticamos, aquilo que nós somos. E para tudo isso nós vamos ter que ter estratégia, nós vamos ter que ter resistência. E aí, gente, uma das principais estratégias que eu acho que a gente tem é a união. É a gente poder se olhar, se identificar. Por isso que é tão importante o coletivo, que a Ana está aqui representando como um coletivo feminista. Por isso que é tão importante a gente se ver e se reconhecer nas nossas igualdades e nas nossas diferenças, para poder fazer esse processo. E nada disso, nada dessas situações teriam mudado se não tivessem pessoas que tivessem enfrentado apesar da legislação. Contra tudo aquilo que estava sendo implementado. O racismo nos Estados Unidos, por muito tempo, foi institucionalizado. Aquilo era legislação. A homofobia em vários países, parece que na Índia deixou de ser
ontem, era criminalizado a prática homossexual. Então, isso tudo, apesar das legislações. E nós temos, gente, aqui na faculdade, estudantes, principalmente estudantes, que desenvolveram papéis para poder quebrar aquelas ideias que, em muitos casos, já estavam institucionalizadas nessa faculdade. Começaram a faculdade já com essas ideias muito bem estabelecidas. O ano que eu entrei, foi a turma da Inara que desenvolveu uma atuação bastante decisiva nisso, nas brincadeiras, que na verdade eram práticas para você reforçar aquele papel de submissão, de humilhação das mulheres, foram questionadas e a partir de então isso foi reduzido drasticamente. Essa situação na faculdade hoje é muito mais tranquilo por causa da turma da Inara. Pessoas como a Inara, a Heller, a Luísa, a Fabi, lutaram para que a gente não tivesse uma situação dessa. A situação da homossexualidade aqui na faculdade, muito tempo, não tem problema, mas não se via nos corredores nenhum casal homossexual. Não se viam nas festas da FDRP nenhum beijo. Nada. Tudo bem, mas aqui não acontecia. E teve um grupo de estudantes que resolveu, que foi até uma surpresa para a faculdade, porque eles não estavam filiados a nenhum movimento, por mais que o movimento fosse quieto, fosse bem silencioso, eles não estavam vinculados a nenhum movimento, que resolveu dar um beijo no meio de uma festa, e aí todo mundo, meu Deus, tem homossexual na faculdade. E não foi uma crise muito grande. Não foi um problema muito grande. Mas aquilo que abriu a porta. Por isso que a gente tem uma festa que chama Expurgo de Nárnia. Para tirar o pessoal do armário aqui na faculdade. Porque, em geral, entra todo mundo, não. E aí a gente criou essa festa para o pessoal sair do armário. E foi também com situações dessa que a gente tem, por exemplo, o Alexandre, que montou a Semana de Visibilidade LGBT. Para a gente poder debater esse assunto, para a gente poder também colocar isso daqui. E a maior resistência que a gente vai ter, gente, é na prática, é no corredor. É desenvolvendo aquilo que nós somos. É pregando cartaz no corredor, apesar da direção encher o saco porque a parede tem que estar branca. É a gente promover debate e chamar pessoas dos mais diferentes ambientes para a nossa faculdade para a gente poder gerar essa discussão. Uma das primeiras paralisações da faculdade foi promovida pela nossa presidente mulher negra. Se não, estaria tudo bem. Os principais eventos políticos passariam abatidos, como impeachment, como processos que estão acontecendo de corrupção, tudo, se a gente não tivesse, os estudantes tivessem desenvolvido momentos de debate dessa situação. Porque até então as aulas continuam normal. O que eu trago para vocês é que a riqueza, a diversidade vai se fazer da nossa prática. Quando a gente trouxer as pautas. Isso não vai vir. E lutar pelos nossos espaços é uma questão de sobrevivência nossa. Tem categorias que está estampado na pele. Tem outras categorias que conseguem disfarçar um pouco, fingir que não, mas em algum momento vão enfrentar essas situações. E aí eu tenho que falar para vocês da minha posição, que eu me encontrava aqui na faculdade, com essa cor de cabelo, com essa cor de olho, classe média alta, nunca tive problema nenhum. E aí? Né? Como que eu me enquadro aí numa luta? Como que eu vou falar? Qual que é o meu local de fala nessa situação toda? Tinha a questão da minha homossexualidade. Poderia passar abatido. Podia passar os 5 anos aqui, tranquilo. Mas eu acho que o principal aprendizado que eu tive aqui, gente, é a questão de aliança. Usar das posições que eu tinha, isso eu estou falando exclusivamente do meu papel, mas usar as posições que eu tinha para também fazer pontos de resistência. Então eu lembro até hoje que foi uma fala que eu fiz enquanto coletivo LGBT, foi para os estudantes, eu acho que entrar na turma 9, não sei, 10. Se você é preconceituoso, se você acha que você não vai dar conta de respeitar uma mulher, um homossexual, aproveita que nós estamos na semana de matrícula e pede a transferência. Vai para outro curso, porque eu vou encher o seu saco. Na época eu estava na congregação. O recado é o mesmo. Hoje eu tenho uma OAB. Gente, vamos usar a OAB dos coleguinhas que são alianças para a gente também poder fazer resistência. Vamos usar dos espaços que a gente tem pessoas que são aliados, de comissão, de fala, de centro acadêmico, para a gente poder expor essas situações. E vamos atuar em conjunto. Para a gente não ser enxotados nos lugares que nós devemos estar.
Então, esse é o meu recado para vocês. Nós estamos juntos. E aí eu queria trazer aqui uma música, que eu já perdi onde está. Provavelmente vocês conhecem. Aqui. Eu queria trazer aqui para vocês uma música que eu acho que é quase um poema. Que a primeira vez que eu ouvi, e foi o Gil Branco que me apresentou, um estudante daqui da faculdade também, que é um nome que vale a pena ser lembrado, pela resistência também que ele soma a tudo isso, eu fiquei encantado. E vale a pena assistir o clipe, porque o clipe traz elementos que são mais interessantes ainda. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando ouvirem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos 2 homens, nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada há de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo, teso, duro, são. E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer. E, baby, amar, amar, sem temer. Eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar? Como amar? Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Obrigado, gente. A presidente do coletivo Capitu vai trazer algumas considerações para você. Tá ligado? Bate aí. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto pelo convite ao coletivo feminista Capitu, em vista dos nossos trabalhos nos últimos tempos para uma maior participação e atuação dentro desse meio acadêmico. É de muito valor para nós estarmos aqui sendo representadas, porque é um passo a mais para que a gente possa, de fato, representar as mulheres que constroem a nossa faculdade, as alunas, as professoras e as funcionárias. Gostaria de agradecer também à Comissão sobre Violência de Gênero da FDRP, que nos acolheu tão bem quando nós procuramos para algumas instruções e logo estabelecemos um vínculo que foi muito importante para a consolidação do nosso papel de combate à discriminação e à violência de gênero existentes no nosso cotidiano universitário, nada mais com reflexo da sociedade que nós vivemos. Gostaria também de parabenizar a turma ingressante, turma 13, por essa conquista que é estar numa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Espero muito que os próximos anos de vocês sejam engrandecedores. E é por essa razão que estamos aqui hoje, para que seja bom para todas e para todos os próximos anos. Vamos discutir questões de gênero. Um tema que é urgente e inesgotável. Urgente porque sabemos muito bem que ao nascermos com características do sexo biológico feminino, recebemos já nesse primeiro momento em que viemos ao mundo uma série de instruções e orientações que já são predeterminadas e que todas nós, que nos tornamos mulheres, não solicitamos e muitas vezes não temos nem como objetivo nem estilo de vida. Maternidade, casamento, vaidade, castidade. Essa é a razão pela qual Beauvoir falava que não se nasce mulher, torna-se mulher. Quem todos os dias acorda e se arruma e pensa na roupa que vai colocar ao sair na rua, tentando minimizar a possibilidade de um assédio. Quem escuta todas as vezes das amigas quando volta sozinha de uma festa ou de um rolê, me avisa quando chegar em casa.
quem gasta cerca de 54% da sua renda em diversos procedimentos estéticos só para atender um padrão que nos foi imposto e que muitas vezes não é alcançável e não é o que gostaríamos, com manicure, pedicure, cabeleireiro, massagem modeladora, infinidades de cosméticos, que é um padrão que nos molda, ou já nos moldou em algum momento na sua vida, permanentemente. É nossa realidade opressora, que se estende em tantas nuances, que nos mostra que esse assunto é inesgotável, perspassa todas as camadas da nossa vida, sejam elas amorosas, profissional, cultural, intrapessoal. O coletivo feminista Capitu surge nesse contexto de urgência de um posicionamento perante as atitudes misóginas e machistas sofridas pela turma ingressante em 2002. Que, se eu não me engano, acho que foi até a turma da Inara, né? A turma 5. Era necessário que as alunas se unissem para que desse um basta em várias atitudes machistas que estavam acontecendo e constrangedoras em relação às mulheres, única e exclusivamente porque elas eram mulheres. Foi nesse contexto, então, que o coletivo se organizou para que impedisse que essas atitudes desses veteranos continuassem a se reproduzir. Como todo coletivo, é uma organização que tem altos e baixos. Ora estamos mais ativas, ora estamos menos ativas. Mas nos últimos tempos, tem se tornado necessário que a gente se fortaleça. E é o que tem acontecido. Ano passado, nós nos reorganizamos para que a gente conseguisse fortalecer e estar mais atuante dentro da faculdade. Para isso, nós acabamos nos reorganizando internamente, eu vou explicar posteriormente a nossa organização interna. Isso teve um efeito tão positivo que nós fomos procurados por outras faculdades de Ribeirão Preto e por outras organizações de representação em defesa da mulher aqui na própria cidade. E além, de, claro, da infraestrutura da faculdade, nós dialogamos com a CVG e outros coletivos do campus. Bom, para vocês conhecerem um pouco mais o coletivo feminista Capitu, gostaria de informar que nós temos 4, foram chamados de frente, mas são 4 departamentos: a secretaria, a comunicação, a criação e o acolhimento. O foco desse painel hoje é mais voltado para discutirmos sobre a atuação do acolhimento dentro da faculdade e fora dela. Mas eu vou pincelar um pouquinho sobre os outros departamentos para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é o Capitu hoje em dia. A secretaria, ela trata de questões administrativas, reuniões, até mesmo da tesouraria, o dinheiro que a gente tem vendendo algumas camisetas, ou às vezes a colaboração que a gente tem no centro acadêmico. A comunicação, nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, as nossas mensagens pelo WhatsApp, divulgando nossas reuniões, e também a nossa ponte com o que é externo à FDRP. A criação, ela é responsável pela organização dos eventos que a gente realiza na faculdade, seja em parceria com o centro acadêmico, seja em parceria com a faculdade, nossas rodas de conversa, nossas formações. Vale ressaltar que nossas rodas de conversa, normalmente elas são focadas para as meninas, como formação pessoal, como mulheres, mas muitos nossos eventos que são maiores, como palestras, são abertos a todos da faculdade, porque a conscientização sobre a questão de gênero não é exclusiva às mulheres, é de uma sociedade inteira. E, por fim, o acolhimento, que, como o nome mesmo já induz, é aquele departamento responsável para acolher vítimas de violência de gênero, de violência sexual. Hoje, o acolhimento é o departamento mais ativo do Capitu. As meninas do acolhimento, inclusive, eu faço parte do acolhimento. Na verdade, eu faço parte de todos os departamentos do Capitu, mas ativamente eu faço mais parte do acolhimento. A Dora, que está ali, escondidinha no canto também, ela faz parte do acolhimento e basicamente de tudo, né? A gente faz parte do coletivo inteiro em si. E a gente recebe um treinamento especializado para acolher vítimas de violência. Porque a gente simplesmente não pode receber uma denúncia e não ter um preparo emocional para lidar com ela. A gente não pode simplesmente se desesperar, uma menina acabou de ser assediada e você surta junto com ela e chora, se descabela, ela fica mais nervosa do que você. Então, não resolve. Então, esse treinamento ele é extremamente necessário. Todas as meninas que fazem parte da comissão fazem um treinamento mais de uma vez. Eu já fui, acho que uns 3 treinamentos, pelo menos, que é sempre uma palestra em que a gente discute não só, assim, o passo a passo, o que acontece antes da festa, o que acontece depois, o que acontece durante, mas também a gente tira dúvidas, a gente discute, e se for uma situação assim? E se for daquele outro jeito? Então, é sempre bom a gente estar nesses treinamentos, né? Justamente porque se trata de pessoas e situações são infinitas, as possibilidades. Como a gente atua, então?
nós estabelecemos um acordo com a organização da festa em que a gente participa. Normalmente, nós atuamos em festas da Atlética Casa 7, da Bateria Estouro e de algumas repúblicas que são próximas de nós do direito, como, por exemplo, a Nave Russa. Hoje, inclusive, na Coração nós estaremos presentes, né, que a Edígua também é uma república muito próxima ao direito, mas a festa é organizada pela Atlética. E a gente se alinha junto com a organização da festa e nós temos autonomia de decisão. Por exemplo, se chega um caso para nós que é passível de expulsão, a gente expulsa. E ninguém questiona, ninguém pergunta por quê. Porque a gente sabe que é uma medida muito extrema, inclusive é o extremo que nós chegamos, e essas pessoas que são expulsas podem ser expulsas, inclusive, de todas as festas que o Capitu atuarem. Você pode ser expulso de você que cometeu algum ato que foi inapropriado, pode ser expulso só de uma festa, como pode ser expulso de todas as festas dessa república, ou que o Capitu atuar. Porque a gente acompanha as pessoas de quem nós acolhemos as denúncias. Mas isso é um procedimento, assim, como eu falei, extremo, então não fiquem preocupados que um monte de gente é expulso e tudo mais. Normalmente, nós prezamos muito pelo diálogo. Então, a gente sempre respeita a vontade da vítima. E apenas o que a vítima quer. Então, se a vítima nos autoriza a conversar com o agressor dela, a gente conversa. E normalmente o que a gente prefere fazer é sempre estabelecer um diálogo, porque a gente acredita que é com a conversa, com a conscientização, que a gente vai conseguir mudar a realidade em que a gente vive, que a gente vai conseguir que as pessoas entendam o que foi feito de errado, para que não se reproduza. E também a gente sempre considera, como a professora Eliana mesmo disse, o contexto em que essas pessoas vêm, o passado que essas pessoas tiveram. Então, a gente respeita o tempo de cada um, a cultura, o crescimento, enfim, o repertório cultural de cada um. A gente, ao colher uma denúncia e atestar a sua validade, nós podemos acompanhar a vítima da maneira como ela quiser. Seja a gente encaminha para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico, ou até mesmo a gente pode simplesmente estar do lado da menina na festa. E vale ressaltar que a gente usa um adereço, né? Que ele é necessário para nossa identificação nas festas. É uma coroinha branca de flores. Eu não tenho, infelizmente, uma imagem aqui mostrar para vocês, mas hoje na Coração vocês vão ver. E nas nossas redes sociais também. E a gente utiliza essa coroa, então você que for agredida, enfim, assediada, importunada, estiver incomodada, pode chegar a conversar com a gente, ou para sua amiga também, não precisa esperar que a menina que foi assediada busque a gente, você pode nos procurar e a gente vai acompanhar. Daí a gente acompanha de que forma? A gente pode ficar do seu lado, te protegendo, se você estiver com muito medo de estar sozinha, ou se você estiver sozinha, cadê seus amigos? Eu não sei, pelo amor de Deus, fica comigo que eu não consigo mais aproveitar a festa e ficar sozinha. A gente pode pedir para a pessoa se retirar, se for necessário. A gente pode te ajudar a ir para casa. A gente, às vezes, paga Uber para as meninas irem para casa. A gente coloca alguém de confiança junto com elas. Nós também fazemos portaria nas festas. Isso significa que a gente acompanha quem entra e quem sai. Então, muitas vezes, a gente fica até 5, 6 da manhã na festa só vendo com quem as meninas estão indo embora. Porque, muitas vezes, esse é um assunto que a gente vai falar um pouco depois, as pessoas não estão em condições de escolherem o que elas querem fazer. Então, é muito preocupante a gente deixar uma menina ir sozinha para casa com o cara, sendo que ela não consegue nem ficar em pé. A gente tenta descobrir o que está acontecendo ali. Se ela quiser ajuda, a gente ajuda. Se não quiser, também nós não forçamos ninguém a nada, né? Porque, como eu disse, a vontade da vítima é o principal elemento para a nossa atuação, né? A partir da vontade dela, a gente faz o que for cabível e o que for concernente ao caso, né? Também a gente só pode fazer o que está ao nosso alcance. Bom, como eu estava dizendo, a gente acompanha as vítimas dentro do que ela quiser. Se você quiser só fazer a denúncia e não quiser proceder, não quiser que a gente converse com o agressor, não quiser fazer absolutamente nada, você só quer falar, olha, esse cara fez isso, fiquem de olho nele, a gente só fica de olho nele. Se você quiser falar, eu quero que vocês conversem com ele, a gente conversa com ele. Se você quiser falar, foi um caso mais sério, eu quero fazer um boletim de ocorrência, a gente vai com você para abrir um boletim de ocorrência. Então, a gente coleta essas informações, atende às vontades da vítima e, principalmente, como a gente trata com informações que podem ser alegadas ou serem vistas como difamação, se forem espalhadas ou se chegarem até aos ouvidos do agressor, nós cuidamos de ter muito sigilo. Então, tanto as informações da vítima quanto da pessoa que
foi o agressor, são completamente, assim, confiadas a só quem está ali no acolhimento, não sai dali, e a gente só passa essa informação se for necessário, dentro dos procedimentos que foram solicitados pela pessoa que sofreu violência, sofreu assédio e tudo mais. Por fim, eu gostaria de compartilhar aqui, como eu mencionei que a gente ia falar sobre a questão das pessoas não estarem em condições de decidirem, eu quero falar um pouco sobre um assunto que ele é muito necessário e óbvio, mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre ele, porque, como todo mundo aqui sabe, no nosso dia a dia, a gente vê casos de que mostram claramente que, embora seja óbvio, não é bem entendido, não sei nem a palavra que usar para isso, mas vamos falar sobre consentimento. O consentimento, ele é um elemento fundamental para a gente discutir, distinguir entre uma paquera e um assédio, por exemplo. Vamos pelo básico. Não significa não. E tudo depois disso é assédio. Segurando o braço com força, porque você quer que uma menina que não quer falar com você, muito menos te beijar, fique perto de você, interaja com você, isso é assédio. Tentar forçá-la, tentar beijá-la novamente, após ela dizer não, é assédio. Tentar beijar uma menina sabendo que ela está visivelmente sem condições de dizer se ela quer ou não, em uma situação de vulnerabilidade, seja bêbada, seja adormecida, seja sob efeito de qualquer entorpecente, é assédio. Se a pessoa não está em condições de dizer para você o que ela quer ou não fazer, é assédio. E dependendo do que você fizer, independentemente se for um beijo, enfim, o que for, dependendo do que você fizer, isso pode ser considerado um tipo de violência. Então, é muito importante a gente entender a responsabilidade que nós temos sobre as atitudes que nós tomamos. Porque numa pessoa, numa situação dessa de vulnerabilidade, você é totalmente responsável pelo que faz com ela. Não há como dizer assim, mas ela estava bêbada. Ela estava bêbada e você sabia por que você chegou nela. Ela estava caindo sozinha, desacordada, não sabia nem o próprio nome. Por que você quis levar ela para sua casa? Você é uma pessoa que não consegue te dizer, quero. E é muito interessante essa questão do consentimento, de quão determinante ele é nas situações de assédio, que nós vemos que... Eu falo nós vemos não só pelas minhas amigas, mas, enfim, casos que a gente recebe, enfim, conhecimento de mundo mesmo. Todas as meninas que se relacionam sexualmente com outros rapazes, ou pelo só beijam mesmo, quando elas não estavam em condições de falar, eu quero, tô afim mesmo, elas se arrependem no dia seguinte. Eu falo isso com propriedade. Elas se arrependem no dia seguinte. E muitas vezes é só um arrependimento de, nossa, nunca que eu beijaria essa pessoa. Às vezes é um arrependimento que gera um trauma. De ela não conseguir falar mais com essa pessoa na faculdade. Dela ver essa pessoa no corredor e ela ficar apavorada. Porque gerou um trauma nela. Porque ela fez algo que estava completamente fora da vontade dela. E ela não teve capacidade de reagir no momento porque ela estava em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, é muito da nossa responsabilidade perceber essas situações e evitá-las. O consentimento, ele depende do estado de consciência pleno das duas pessoas envolvidas. Portanto, se você está em dúvida, não faça. Em qualquer situação que outra pessoa possa não conseguir decidir bem o que ela quer, não faça. O nosso trabalho, como coletivo, é esclarecer esse tipo de situação. Portanto, nós estamos completamente abertas ao diálogo. Precisamos, infelizmente, falar sobre respeito e explicar essas questões. Então, agora eu convido a todas as meninas que são ingressantes a participar das nossas reuniões, nossa roda de conversa, dos nossos eventos, a conhecer o Capitu, para a gente discutir isso, para a gente trocar experiências e enriquecer esse movimento, enriquecer a nossa atuação dentro e fora da faculdade, mas também eu convido a todos, meninos e meninas, que tiverem dúvidas, que nos procurem. A gente vai conversar, a gente preza o diálogo e, acima de tudo, respeitamos o tempo e o contexto sociocultural em que cada um se insere, como eu mencionei. Só não podemos deixar nunca de falar sobre gênero, de violência contra a mulher e quanto somos dignas de respeito. Vamos juntas.
Esse ano, eu sou presidente da Comissão de Gênero, acho que há 1 ano e meio, 2 anos, e o coletivo Capitu tem feito um trabalho extraordinário nisso que eu acho que é o ponto fundamental para a progressão desse nosso problema, né? Para a eliminação do problema, na verdade, que é conversa, diálogo. Vocês estão perdendo uma tarde aqui, 2 horas, e a gente está falando sobre isso, porque este é um problema que está na sociedade. Não é para ninguém ficar horrorizado, falar, não vou encostar, não vou conversar. Não, a gente quer que vocês sejam felizes, tá? Mas prestem atenção, tomem cuidado. Essa palestra foi, assim, esclarecedora no ponto do o que a Ana falou. Olha, se segurar no braço, se pegar. Às vezes a cultura, né? Se você escuta uma música que o cara fala, vou te pegar na força, vou casar com você, você fala, sou eu, né? Pô, cara, vou casar com essa, vou agarrar essa menina. E isso não é mais tolerado pela nossa sociedade, tá? Talvez fique um pouco difícil para vocês conversarem com uma professora, senão já coloquei meu celular à disposição. A Ana sabe também que a qualquer hora do dia ou da noite pode me ligar, e conversem com ela bastante, porque ela tem essa facilidade, está aqui dentro da escola e consegue dialogar com vocês. Em que pese o esforço que os nossos governos todos vêm fazendo no sentido de tentar eliminar esse tipo de violência, ela não diminui. E penso que ela não diminui porque existe um hiato enorme entre a teoria e o que a gente faz de verdade nas nossas vidas. Isso a gente está tentando diminuir aqui, ok? Então, cuidado, conversem, preocupem-se com isso, que essa é uma preocupação de todos nós, e vamos na sequência. Agora eu vou sortear os livros. Posso fazer uma coisa? Opa! Eu gostaria de falar que eu estou disponível ao diálogo, sejam vocês, meninos, meninas, para qualquer dúvida, mas também todas as meninas do acolhimento, sobretudo a Dora tá ali. Nós somos, se eu não me engano, hoje umas 7 garotas, e a gente vai divulgar em breve nas nossas redes sociais nossos rostinhos para que vocês nos procurem para tirar dúvidas sobre o coletivo, para tirar dúvidas sobre... mesmo bater um papo, assim, já cansei de bater papo com os meninos da minha turma sobre, e se eu fizer isso? Tipo, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Enfim, é um assunto que a gente pode levar horas e horas falando sobre. Então, queria falar que eu tô aberta no Facebook, no inbox do Facebook, no WhatsApp, nos corredores da faculdade, vocês vão me ver por aí. Vocês podem me parar no CA, mas as outras meninas também estão, porque todas nós somos instruídas igualmente para falar sobre isso. Cada uma tem sua experiência que pode enriquecer muito um diálogo. E a gente quer muito ouvir vocês, então deem esse retorno, vai ser muito legal. Obrigada. Só para falar também que, para além do coletivo Capitu, tem também o coletivo negro, que não é só aqui do direito, e ele é do campus inteiro, então, mas tem gente aqui do direito. E tem também o coletivo, eu acabei de perguntar pro Saulo se ele sabe de alguém que tá, mas ele não sabe, mas que eu acho que, né, vocês acabam descobrindo pelos corredores quem tá no coletivo LGBT. Então também, né, porque às vezes não quer conversar. E também ia perguntar para a senhora, professora, quem mais está da comissão? Porque às vezes, para além da Ana... A gente vai divulgar também. Porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Não quero falar com o professor, A não sei o comissão quê. vai divulgar, porque nós estamos repondo algumas pessoas que saíram por conta da formatura. Alguns alunos. E, por fim, perguntar se alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa. Vocês podem ficar à vontade. É impressionante ver, né? Como eles gostam de falar com a gente. Ai. Eu tenho uma dúvida muito específica. Eu não tenho informação de opinião sobre isso e tenho a dificuldade de compreender. Quais são as vantagens de você especificar tanto o movimento? Eu entendo que o mestrado e o doutorado você tem que estudar coisas mais específicas, logicamente, senão não teria nem a bolsa. Mas a questão de você ser feminista, um feminismo, movimento negro, especificamente, quais são as vantagens de você deixar tão canalizado desse jeito? Então, como é o seu nome? É Frederico. Frederico, prazer. É o seguinte, Frederico. Porque, por muitos anos, se a gente fizer um passinho atrás na história, por muitos anos, a gente vê que o movimento feminista, ele demandou, por exemplo, quais eram as primeiras demandas? Direito a voto, direito ao trabalho. Só que se a gente for olhar, as mulheres negras, elas já trabalhavam há muito tempo. E trabalho que era equiparado ao que as pessoas dizem, trabalho de homem, trabalho braçal.
que eram as mulheres escravas, né? Trabalhavam na lavoura, de algodão, café, seja qual for o país, a sua especificidade, as mulheres negras já estavam lá trabalhando. E tanto que normalmente quando eu falo, eu apresento para as pessoas uma mulher negra norte-americana, uma abolicionista. Eu não sei falar o nome dela direito, mas é Sojourner Truth. E ela participou de uma conferência de mulheres feministas brancas nos Estados Unidos, em 1800 e pouquinho. E aí a fala dela foi nesse seguinte: se vocês procurarem no Google, vocês vão ver. O discurso dela é: e eu não sou uma mulher? Porque ela pergunta: enquanto vocês estão aí falando que vocês querem direito do trabalho, eu já estou há muito tempo na lavoura, estou trabalhando em casa de família, estou aqui trabalhando há muito tempo. Eu já estou... Ela fala que as mulheres negras elas não são vistas como mulheres. Tem a questão do estupro, que muito, por exemplo, da história do Brasil, essa questão da miscigenação. A miscigenação ela é fruto do estupro das mulheres negras, né? Enfim, ela vai pontuando, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ela vai pontuando várias questões que as pessoas olhavam para as mulheres brancas e viam como uma necessidade, como um direito que as mulheres brancas tinham, mas as pessoas olhavam para as mulheres negras e tipo, tá, vocês não são uma mulher. Por isso que ela fala: e eu não sou uma mulher? E aí, a vantagem de você olhar especificamente para uma condição, e eu acho que a Lei Maria da Penha é o melhor exemplo para isso, é que é o seguinte: a Lei Maria da Penha, ela traz em 2 artigos, se não me engano, logo de cara, no primeiro artigo, já tem lá o termo interseccionalidade, que a lei ela tem que ser aplicada de uma forma interseccional para todas as mulheres, independente de raça, sexo, religião. Só que a verdade é que quando a gente fala de interseccionalidade e não aplica a interseccionalidade, a gente, por exemplo, vê diversos casos de falta de acolhimento de mulheres negras nas delegacias, tanto que os maiores índices de não denúncia são de mulheres negras, que elas não denunciam violência doméstica. Eu já presenciei, por exemplo, um caso de uma haitiana na delegacia que ela chegou para denunciar e o delegado começou, não era uma delegacia específica de mulher, né, para esse caso, mas enfim, ela também às vezes nem sabia da existência dessa delegacia, e ela chegou lá para denunciar e o delegado começou a dissuadir ela, fala não, falando para ela ir embora para casa, que se ela denunciasse o marido dela ia ser deportado, se era isso mesmo que ela queria, que ela ia voltar para casa, ela ia ficar sozinha aqui no Brasil, ia correr o risco de ser deportada, que não ia ter dinheiro, enfim, ela falou, não, tudo bem então eu não quero denunciar. E, enfim, são algumas das aplicações. O Saulo falou dos Estados Unidos, né, que nos Estados Unidos o racismo ele era institucionalizado, só que no Brasil, apesar do racismo não ser institucionalizado, o racismo está na lei. Quando a gente... E também, novamente, pegando a fala do Saulo, né? De que a história de lei para inglês ver. Toda a construção do processo... Toda a construção do Código Penal brasileiro, por exemplo, ela foi em cima de um Brasil racializado, em cima de um Brasil escravocrata. Então, a partir do o Código Penal, ele vem depois da abolição da escravatura. Então, a partir do momento em que a população negra já não estava mais sob o domínio, sob o controle dos donos de escravos, dos senhores de engenho, era preciso que a elite branca controlasse aquela população que estava saindo nas ruas, sem dinheiro, sem terra, por conta das leis de terra. Não tinha trabalho, porque os imigrantes estavam trabalhando. Então, era aquela dita população marginalizada, que é o que a gente, por exemplo, tem até hoje. Vocês vão ver em criminologia, vocês vão estudar o positivismo penal, enfim, várias teorias, Lombroso, Nina Rodrigues, várias teorias que dizem que quem era aquele sujeito afeito à vagabundagem, o sujeito afeito à transgressão, era o negro. Então, tinha todo aquele estudo eugenista, de análise da feição, análise do histórico da pessoa que dizia que ela era feita para a criminalidade. Se vocês olharem o Código Penal de antigamente, vocês vão ver o que era criminalizado. A capoeira,
a vagabundagem. O que era vagabundagem? As pessoas estarem na rua. E quem era que estava na rua? Sem emprego, sem terra, sem casa, sem nada. Era a população negra. Então, apesar de não existir uma lei no Brasil que falava ser negro é crime, como nos Estados Unidos, com Jim Crow e outras coisas, o Brasil achou um jeito de criminalizar a raça sem falar que estava criminalizando. E por isso que é importante, então, a gente olhar para uma especificidade. Porque com a ideia de universalidade, a gente não consegue abarcar todo mundo. Tá lá, a Constituição, linda, maravilhosa. Todo mundo é igual perante a lei. Todo mundo tem direito à educação. Só que quem está aqui na USP? Todo começo de ano, eu desafio a vocês a irem lá no fundo, perto da biblioteca, e olhar o quadro dos formandos. Vocês vão contar, no máximo, cada turma que está formando, no máximo, 5 pessoas negras. E dessas 5, normalmente, vocês também podem reparar que as fotos das pessoas, elas saem mais embranquecidas. E eu falo isso porque eu fui da comissão de formatura e eu tive que pedir para a empresa refazer a foto, e isso não foi só no meu ano, um ano da turma 4 também teve, e na turma 6 também teve, de ter que voltar a foto da pessoa para a empresa para falar, olha, não, essa pessoa não é branca, ela é negra e ela quer a cor real dela na foto. Porque é como se fosse feio ser negro, não pode formar negro nessa faculdade. Então é por isso que é importante a gente olhar para a especificidade e falar para o Estado, olha, acorda, os direitos não são iguais para todo mundo. Eu estou aqui, eu estou olhando para a Constituição, eu estou aqui analisando a Lei Maria da Penha e estou vendo que as mulheres negras ainda estão morrendo. Eu estou aqui, estou vendo que um jogador de futebol que está trabalhando, assim, né? Estou falando do jogador porque foi o que aconteceu agora, esses dias. E ele queria sair de campo, também não podia. Ele é punido por ele ser ofendido. Então, como que isso acontece? Porque não vejo ninguém xingando Cristiano Ronaldo, não vejo ninguém xingando Messi. E é um pouco... Eu estava assistindo Bem Amigos ontem à noite. E aí, o Casagrande falou, se fosse na época da democracia corintiana, eu tenho certeza que todos os jogadores apoiariam. Ia sair todo mundo de campo. Só que não foi o que aconteceu. Tava todo mundo dissuadindo o cara a ficar em campo. Porque, pouco importa, entendeu? Eles só estão te xingando. Nossa, eu sei a sua dor, eu entendo. Nossa, é chato isso que você tá passando, mas vamos continuar jogando, né? Porque é isso, é o capital. A gente precisa ganhar, a gente precisa render, é o dinheiro. Só que é mais do que isso. Então, é importante a gente... Vocês também, por aqui, vocês estão chegando agora em Ribeirão, mas aqui tem um caso que ficou muito famoso, que é o caso da Luana Barbosa. Enfim, que é a mesma coisa, por exemplo, muito similar com o caso da Marielle. Mulher, lésbica, periférica. Enfim, e que quando a gente olha, muito fica assim, é uma demanda de gênero. Não, é uma demanda de raça. O movimento negro também fica muito nessa questão. O genocídio da população negra, o genocídio da juventude negra, é importante? É. Só que quando a Lei Maria da Penha não acessa as mulheres negras, isso também influencia no genocídio da juventude negra. Só que por uma outra perspectiva. É o genocídio das mulheres negras, né? Enfim, mesma coisa para a população LGBT. A Marielle, ela era lésbica. A Luana Barbosa, aqui em Ribeirão, ela era lésbica. Era mãe e que foi agredida pela polícia. E os policiais, o que eles falavam para ela? Você não quer ser homem? Então você vai apanhar que nem homem. É isso que falavam para ela. Entendeu? Então é importante a gente olhar, porque cada realidade é diferente, né? A gente pensa, vocês vão ver, direito internacional, um tratado que cuida especificamente. Eu esqueci o nome, da CEDAW. É específico para as mulheres. Só que é muito difícil. Tanto que tem um caso paradigmático aqui no Brasil, que é o caso da Aline Pimentel. Só a CEDAW não dá conta desse caso. Tanto que a corte reconhece. Ela fala, olha, para além da CEDAW, a gente vai adotar também a CERD, que é para olhar a questão racial. Que o Brasil ele foi punido justamente por ele não olhar para a realidade das mulheres negras e periféricas. Entendeu? Então,
Não dá pra gente ficar, só gênero. Tá, mas e o fato da pessoa, da religião, da nacionalidade? Porque isso no Brasil influencia muito. A gente fala, nossa, o Brasil, o povo brasileiro, ele é muito receptivo, ele adora estrangeiro. Adora estrangeiro quando é branco, quando é loiro, quando tem olho azul. Porque quando vem da Venezuela, quando vem do Haiti, aí ninguém gosta. Aí o brasileiro não é nem um pouco receptivo. Quando é de religião de matriz africana, quando é de religião que não é aquela padrão, aí ninguém gosta. Então é importante a gente entender que não tem como uma lei ela abarcar todo mundo, ela ser aplicada para todo mundo da mesma forma. É isso. Mais alguém? E aonde vai ser? Ah. Ok. Meninas? Aqui na faculdade, tipo, na época, ficou assim, uma coisa de que ninguém gostava da turma 5. A turma 5 era a odiada. Porque com a turma 5 começou o coletivo Capitu, começou o coletivo negro, começou... Enfim, tudo que as pessoas normalmente falam que é mimimi. Porque... Enfim, né? Quando eu cheguei, por exemplo, só tinha um menino negro na faculdade, que ele era da turma 2 ou 3, e ele tava no intercâmbio. Então, ou seja, era só eu e o Daniel Alves, e cada um em uma sala. Turma A e turma B, separado. Então, tipo, era cada um por si, né? Enfim, não foi. Não foi fácil. Ainda não é fácil. Porque as pessoas não gostam muito, né? Enfim, de ter negros ocupando espaços que não são de pessoas negras, de ter... Enfim, elas não reconhecem que elas não gostam, mas em algumas situações essas pessoas aparecem. Tiveram, acho que em 2015, as pichações no banheiro, falando fora macacos cotistas, que aí começou a ter mais negro na faculdade, aí as pessoas começaram a demonstrar a insatisfação de ter pessoas negras aqui ocupando espaço. Enfim, você escuta falas que as pessoas acham que não, imagina, eu não tô sendo racista, mas... E ela deixa passar algumas coisas. Emprego... Enfim, já escutei o juiz falar que era melhor eu ir trabalhar de cabelo preso, porque era melhor, pra não chamar muita atenção na audiência. De escritório também. Enfim, várias coisas. Esse é o mundo do direito, o mundo maravilhoso do direito. Acolhedor. A gente tem um pouquinho de sorte aqui, nós temos um corpo docente com muitas mulheres, mais de um terço, né, que ainda não é metade, mas é melhor do que os outros cursos de direito. E a nossa diretora hoje é mulher. Tá? Então, sim, gradativamente, acho que é uma questão histórica isso, gradativamente as pessoas vão ocupando os seus espaços. E o fato de... Desculpa, amiga. De começar a ter coletivos e um pouco do que o Saulo falou, da gente se apoiando, da gente encontrando amizades, fazendo coalizões, essas coisas, vai ajudando. Amortiza um pouco, mas não é fácil. É até interessante falar sobre isso, porque a minha posição é muito diferente. Igual eu falei, eu poderia passar desapercebido facilmente de tudo isso aí, né? E por isso que a minha fala tem que ser muito bem recortada. Sou eu falando. Exclusivamente eu, e eu acho que é a situação muito confortável em determinado ponto. Porque o meu maior desafio é a frustração. Eu não vou ser violentado da maneira com que outras pessoas vão ser.
Eu posso passar isso muito bem. Posso rir da piada e não vou ver mais esse cara, alguma coisa do tipo. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, acho que a frustração de, às vezes, você tá na luta, você não conseguiu o que você tá querendo, então você não ter a vitória, você continuar vendo algumas agressões que você tá tentando ser um aliado, isso é uma coisa muito difícil. Porque, na minha posição, pessoalmente, eu poderia simplesmente falar, vou embora pra casa. Sabe? E é muito difícil você também tentar se mudar e você também tentar falar, eu não vou continuar com essa postura porque não é uma postura adequada, com isso eu estou produzindo sofrimento, eu estou gerando situações, entendeu? Então, o meu maior desafio foi lidar com essa frustração e lidar com a posição que eu tenho, que seria muito simples, simplesmente, não vou mais, e achar que eu estou resolvendo um problema, e ter que me revisitar, e coisas que eu sempre fiz, eu tenho que falar, peraí, eu tô fazendo uma merda aqui, o que eu tô fazendo, sabe? Isso foi muito difícil. É muito difícil você vir uma pessoa apontar uma situação pra você, separar, peraí, deixa eu tentar ajustar a minha conduta e perceber esse todo. Que, inclusive, você não tá fazendo isso por caridade, você não tá sendo um bacaninha, você não tá sendo legal. Você tá fazendo o que é justo, o que é de direito. Eu acho que isso foi o mais difícil, assim. Eu queria só fazer uma observação, porque vocês que estão ingressando agora vão perceber que a gente se sente numa bolha aqui na FDRP. É uma bolha perfeita. Quando eu fui caloura, 2 anos atrás, a presidente do centro acadêmico era uma mulher. Hoje, atualmente, também é. É uma gestão que os estatutários, a maioria é feminina. E eu não sei dizer se a maioria do centro acadêmico são mulheres, mas é uma participação muito boa. No ano ano passado, a presidente da Atlética também era uma mulher, hoje também é uma mulher. Ano passado, a empresa Júnior foi composta apenas por mulheres na diretoria. Então, a gente vive numa bolha. Você olha a FDP e você acha, aqui é um espaço lindo, mulheres ocupando lugares de poder. As últimas 3 gestões do Jornal da Faculdade, 3 ou 4... Não, 3 gestões foram ocupadas por mulheres. Ano passado, a editora-chefe foi mulher. Ano retrasado foi mulher. Ano passado fui eu. Esse ano é a Dora. Então, você sempre vê mulheres encabeçando as entidades, encabeçando projetos. Mas é muito o que a Inara e o Saulo disseram. Não se enganem. Os comentários racistas continuam. Os olhares racistas continuam. As atitudes marxistas continuam. As atitudes homofóbicas continuam. Não só nas festas, mas nos corredores. Então, a gente vive nessa bolha em que o mundo é perfeito, que a gente ocupa os nossos espaços, e isso é muito importante. Mas a gente precisa continuar vigilante, porque, na verdade, o jogo não tá ganho e a desigualdade continua aqui. Seja na foto que é embranquecida naquele mural que fica lá da Biblioteca Formatura, seja nos olhares feios quando vem uma mulher negra numa posição de destaque dentro da universidade. Eles existem e vão continuar existindo por um tempo. Então, é um pouco entristecedor vocês acabarem de chegar e já estar falando isso, mas estejam vigilantes. É um espaço muito bom, muito engrandecedor, mas não é perfeito. Mais uma vez, talvez até como na comissão, não sei quem perguntou, pelo fato da minoria, né, ou seja, de expor uma minoria, esse painel foi muito bem pensado em relação às alunas que participaram, que sugeriram que esse painel fosse integrado por ex-alunos, por alunos que, como vocês, né, também é que passaram e pudesse dar a experiência para vocês de algo que vale a pena, é difícil, mas nós estamos com vocês, certo? Então, essa é a ideia. O Saulo veio de longe, a Inara está sempre conosco. Eles já explicaram as trajetórias deles. Poderia ser um desembargador, poderia ser uma advogada, poderia ser quem a comissão indicasse. A comissão indicou ex-colegas de vocês, tá certo? Com muita honra eu os recebo em nome da faculdade desta comissão, para que vocês pudessem saber que vocês também poderão ser, certo? Estudar, desenvolver, beleza? Vocês têm a matrícula, certo? Vocês vão direcionar. O Rafael, o funcionário da graduação, estará lá. Eu passarei por lá. Amanhã vocês também têm esse espaço, mas já aproveitem, né, não sei que tenha algo impossível de ir, mas aproveitem esse espaço que o horário é do direito. Resolvam isso e vão curtir.